Então aí o que acontece? Da parte de gestão de tráfego, aí nós faz essa jogada, Elias. O que nós vai fazer? Nós sobe primeiro no meta, entendeu? Sobe primeiro no meta. Aí no meta, qual que é a jogada? E você viu que ele juntou aqui, ó, ele pegou, em vez de pegar a campanha geral, que é o público aberto, e fazer aquele negócio do conjunto, tava igualzinho no... Tava igual no que ele fez lá, olha o que ele fez, que é isso aqui, ó. Aí beleza, aí tem um anúncio. Anúncio e tal, beleza, aqui eu jogo o budget aqui, que é o R$6,90 que eu vi lá mais ou menos, que é o mínimo. Beleza. Aqui o que ele fez? Quando ele colocou aquele traço e colocou aqui a campanha segmentada, ele juntou essas duas aqui, ó. Ele fez isso, ó. Juntou as duas. É como se tivesse pegado. Nem é isso aqui não. Vou fazer um esquema aqui do gráfico. Ele fez isso, ó. Em vez de replicar aqui o que teria que fazer o mesmo trajeto aqui, ó. Aí ele pegou e ligou essas duas, ó. Com as duas no conjunto. Aí gerou aquele ermo de conjunto. Aí ficou um conjunto assim, ó. Um conjunto geral. E aqui o exemplo conjunto segmentado. Só que aqui o caminho não era esse aqui, ele pegar e fazer essa... Que aqui eu tô pegando essa estrutura aqui, beleza. Aqui. Que aqui tá ligado, né? Calma, eu vou jogar pra cá que é mais fácil isso. Depois porque eu vou apagar uma parte aqui do negócio. Aí ficou tudo aqui dentro. Então, executamos uma campanha e ficou tudo aqui, ó, tanto de conjunto. Aí o conjunto 1, que repete a mesma coisa, pro 2, pro 3. Só que o certo era tirar só essa interseção aqui. Era só fazer isso. Isso. Aí acabou, aí ficava do jeito que eu queria. Criar duas campanhas, no caso. Aí o que nós tá tendo problema? Nós tem um gestor de tráfego, que é o nosso gestor. O gestor é ruim em termos operacionais. Ele é um cara que eu vi que ele tem dificuldade de compreender uma informação básica, um comando básico. O cara não entende o comando básico. E o que acontece? Então vamos lá. Vocês têm que entender, vocês vão ter agência, cara. Vocês têm que entender isso aqui. Se não entender, tá todo mundo fodido. Então vamos aqui, ó, no tático. Então vamos pegar aqui, ó, o tático. Tático. Ruim. E por que esse tático aqui ele é ruim? Porque a pessoa que está executando o trabalho, no meu compreendimento que eu entendo de gente, é uma pessoa que não tem know-how para trabalhar com tráfego. Quando você não tem know-how para trabalhar com tráfego, aí você tem dificuldades de compreender os comandos de execução. E aí nós temos um outro problema. Então o tático ruim, porque o cara não tem know-how em operar tráfego. Ele não tem know-how, não tem. E nós temos o segundo, que é a parte aqui, ó, gerencial. Como é que é? Ficou feio aqui, calma aí. Tem uma que minha letra também é pior que de médico. Gerencial. Que é você também. Que eu vou até pegar o dele aqui, só para não falar que você está no mesmo nível. Mas aí o exemplo, junta duas pessoas que não está sendo um profissional ilibado, que a gente gosta de falar. Tem até a palavra bonita. Que aqui, ó, tá ruim. Por que tá ruim? O exemplo, ele te mostrou lá aquele diagrama que ele montou. O diagrama tava errado, que era esse diagrama que ele fez aqui, colocando isso, ó. Aí você conversou com o cara, mas você ficou conversando. Não foi colocado... Não foi... Não foi colocado de forma oficializada um desenho, um diagrama, uma coisa. Você só mandou minha foto lá que estava aqui no quadro. Então, quando é assim, tem que desenhar um diagrama e mandar para os caras. Ah, Robert, mas aí se eu trabalhar com grandes profissionais, mesma coisa.
Se eu pedir para um construtor construir uma casa e não tiver, olha, tendo todas as pranchas da casa, arquitetura, estrutural, elétrica, hidráulica, sai um tanto de coisa errada. Sai um tanto de coisa errada. Aí o que o danado do gestor não tem, né? São raros, mas quando tem o gerente de projeto, o que o gerente de projeto faz? Presta atenção vocês dois, isso aqui, você não vai ter agência nunca na vida, isso aqui é base para tudo. Não vai ter depois, eu tô cansado de nessas coisas, que não vai aprender na faculdade, não aprende isso aqui, eu aprendi estudando, especializando, aplicando, não aprendi isso aqui lá na faculdade, não foi lá na porra da faculdade, não vai te ensinar isso aqui. O GP, que é o gerente de projeto, Rob, o que tem a ver gerente de projeto? Projeto tem tudo na vida, tudo é projeto. Tem uma empresa que vai contratar vocês para chegar lá e fazer um projeto para a empresa. Aí o exemplo, o que você tem que fazer? O que o projeto fala? Eu tenho que coletar requisitos. Aí você tem que ir lá, fazer um brainstorm com os caras, dar uma olhada para o número da empresa dos caras, baseado nesses dados. Então, exemplo, eu tenho os dados aqui. Baseado nesses dados, eu vou sair com ele aqui, ó. Aí eu vou gerar isso aqui uma informação aqui no meio. Vou gerar uma informação. E com essa informação, eu consigo criar um projeto e depois o plano de ação do projeto. Plano de ação. Por isso que tudo na vida tem a ver com projeto, principalmente a agência. Por isso que não tem muita agência boa, porque os caras ignoram a parte de projeto. A agência grande, você pode entrar em qualquer agência grande, a DMC, qualquer uma delas. Direto tá pedindo vaga para gerente de projeto. É direto. Porque precisa. Porque são esses caras que organizam a casa. Para depois montar o plano de ação. Por quê? Tem que entender dessa parte. Então aqui primeiro, coleta dados, gera informação, monta projeto e plano de ação. Ok. Então aqui a gente tem um processo pronto aqui. A agência trabalha com isso aqui, ó. O que o menino faz lá? Ele não faz isso aqui. Ele não monta nem plano nem nada. Ele só pega o negócio e executa de qualquer jeito, então não tem know-how, não tem nada. E é isso que eu estou falando para vocês. Ele não faz o mínimo do mínimo. Ele não faz o mínimo do mínimo. Ele nunca analisou um dado nosso e não fez nada, o cara. Ele não analisou redes sociais, não analisou concorrente, ele não fez nada. O Pedro lá, pelo menos, da outra agência que a gente prestava serviço, pelo menos isso aqui ele fez. Ele fez uma análise muito qualitativa, bem rasa, mas pelo menos ele fez alguma coisa e montou um projeto. Só que pela análise de dados ser uma análise muito mal feita, o projeto foi mal feito e não deu resultado. Então isso aqui é o que manda, cara, isso aqui, ó. Dados. Precisa de dados do cliente. Principalmente quando está lidando com empresa acima da média. Porque tem a pequena, a gente está na média empresa. A MP a gente precisa ter nela uma análise muito boa de dados. Essas coisas que vocês têm que entender. Aí depois vai montar o plano de ação, saiu com um projeto aqui, todos os profissionais trabalham, tanto da parte de método como da parte técnica. E entra com um plano de ação eficaz para o cliente. Beleza, montou esse plano de ação, acabou, cara. Aí você já tem um negócio para você operar. Aí o que acontece? Voltando agora, tático ruim, porque a pessoa não tem know-how, e o gerencial tá ruim. Por que tá tudo ruim, Robert? Porque ninguém sabe nada de nada. Isso aqui, ó, que é uma coisa simples, muito simples, vocês não sabem, vocês deveriam saber que uma agência opera nessa situação. Olha aqui, o tanto que é complicado isso aqui, gente? Não. Aí claro que nesses dados aqui entra muita coisa, entra o checklist que você tem que fazer, entra um brainstorm, entra uma pesquisa interna, dados, coleta de dados, tem um tanto de técnica para fazer isso. Pode usar várias técnicas. Tem técnica de investigação, tem técnica de entrevista, tem técnica de fazer o brainstorm com um tanto de gente. Então vocês estão vendo que a agência não é só desenvolver criação, não é só tráfego, não é só isso, tem que ter um plano para a situação daquele cara, porque a agência trabalha em nível de projeto, é isso que vocês têm que entender. Por isso que eu não recomendo mexer com agência com pequenas empresas, para ficar ali um salário mínimo, esse tipo de coisa. Eu não concordo, eu acho que tem que pegar uma empresa um pouco maior para poder o quê? Ter valor esse tipo de coisa que você vai fazer. Porque quando você está recebendo um honorário maior, o projeto é um projeto mais caro, você tem tempo para desenvolver. Sem falar que quando você mexe com uma empresa que atua, né, com essa metodologia, o que vai implicar? Você vai receber as comissões sobre as mídias. Então isso que vai dar uma calçada na empresa. É isso que ganha dinheiro.
cara não ganha muito dinheiro com honorário, cara. Ele ganha com um percentual de mídia. Se eu não me engano, acho que era 20%. Acho que é isso mesmo. Ganha 20% em tudo. Então o cara ganha o fixo mais o variável dele. Por isso que a média, acima da média empresa que é interessante. Pequena empresa não faz isso aqui não. Pequena empresa vai deixar na mão de agência para ganhar lá? Não vai ganhar. A média não, deixa na mão do cara, o cara se vira com tudo. Ele fecha as mídias, fecha tudo. Com isso ele ganha 20% de tudo porque ele fica ali em cima da parte de contrato de prestação de serviço das mídias. Então é isso que acontece. Aí, o que acontece? Beleza, então aqui a gente entendeu como é que funciona o negócio. Aí nós tem a parte aqui de gerenciamento de projeto. O que o gerenciamento de projeto ele me fala? Tal do gerente de projeto, esse cara aqui é pica grossa. O cara é um cara bom, mas claro que ele precisa estar com um plano de ação e tem que estar com a turma bem engajada, senão não adianta nada. Vai montar um plano lindão lá e não vai executar. É o que mais acontece, isso aqui. O projeto nunca executa. Lindo o projeto, mas não executa conforme deveria ser executado. Aí eu tô falando para vocês sobre a casa. Vai lá, você monta os projetos, todos os projetos. Aí você pega projeto aqui arquitetônico, projeto estrutural, projeto hidráulico, projeto elétrico. Meu filho tem tudo, que é tanto de prancha. Você chega lá que tá com um montinho de papel assim, lá dentro da obra lá, para os caras tomar conta. Lindo projeto, bem planejado. Só que tem só um problema aqui, ó, nesse projeto, que é o gerente de projeto que faz isso. O arquitetônico é o profissional 1, o estrutural é outro profissional, que aqui é um arquiteto, aqui é um engenheiro. Aí o hidráulico, às vezes esse estrutural aqui faz, então continua sendo ele. Beleza, a maioria das vezes é ele que faz, o estrutural já faz o hidráulico. E o elétrico já é outro cara, que aí profissionalmente projeto grande. Então eu tenho aqui, ó, 3 profissionais. O que esses profissionais fazem? O arquitetônico vem aqui e monta o projeto dele, manda para o estrutural e manda para o elétrico. Esse cara aqui é o primeiro a trabalhar. Só que aí, nós temos um problema. O que esse cara desenhou, pela situação que está o terreno lá, pela sondagem que foi feita no solo, pela a falta de esquadro do terreno, um tanto de variáveis, não dá para o estrutural deixar às vezes tudo do jeito que está aqui, vai ter que fazer algumas mudanças. Só que eles não conversam um com o outro, o estrutural vai lá, faz por conta dele. Às vezes aqui, ó, a fachada, era uma fachada aqui que ela tinha, só para vocês terem noção, uma fachada, vamos falar que é uma viga livre, ela tinha 30 centímetros. O arquiteto desenhou isso aqui, não, tem que ser 30 para ter harmonia com o meu desenho. Aí o engenheiro estrutural vai fazer o cálculo, não dá para fazer com 30. Aqui essa viga tem que ser de 60, entendeu? Já fodeu, ué. Só que eles não ficam conversando com o outro, não. Tipo assim, não, o engenheiro já vai ter que tocando terror, né? Esse arquiteto aí, esse é inimigo, parece que é inimigo. Fala assim, ó, não, esse arquiteto aí não sabe nada, não. Eu vou pegar o desenho dele aqui, tem que seguir a estrutura, o importante é não cair a obra. Beleza. O hidráulico começa a querer furar a viga, passar cano onde não podia passar, porque às vezes está executando tudo ao mesmo tempo, ele não tem o estrutural ainda, está só com o arquitetônico. Aí começa a colocar cano aqui, tá passando no meio da viga. Como é que vai colocar cano no meio da viga? Aqui não tem jeito, entendeu? Aí, meu irmão, começa o desastre. Esse cara fez o projeto, não conversou com esse fez o projeto, não conversou com esse. E o elétrico vai lá também, começa a furar as caixinhas, tudo, começa a furar os tetos, tudo, e vira aquela rolaiada. Vira um rolo, cara, vira um rolo. Aí ele faz uma iluminação na fachada, algum lugar que não podia fazer, porque o arquiteto já tinha feito um designer diferente para a iluminação do jardim e tudo mais. Na crença do arquiteto. Quer dizer, são vários, tinha um plano aqui, com projetos, só que cada um estava trabalhando separado, não teve uma falha que chama gerenciamento de comunicação. Não teve gerenciamento de comunicação. Cada um fez a sua parte, no final das contas levaram para o pedreiro lá para executar, para o construtor. Aí o construtor, filho, o que ele pensa? Esse pensou uma coisa, A, esse pensou B, esse pensou C e esse pensou D. E esse pensou Z, não tinha nada a ver com nada. Aí ele começa a executar, esse cara não vai na obra, vai pouquíssimas vezes na obra, esse também vai só lá o dia que vai encher as vigas e as lajes, você sabe, engenheiro só faz isso, não tem monitoramento do trabalho. Hidráulico, nunca vi projeto hidráulico. Se você achar uma obra, olha que eu já mexi muito com isso aqui na minha vida, se você achar uma obra que seguiu o projeto hidráulico, eu rasgo todos os diplomas que eu tenho, tudo que eu tenho.
Chega lá na obra lá, por causa disso aqui de ninguém ter olhado, tentou passar cano nas vigas, aí tem que mudar tudo, tem que ficar embonecando nas paredes, aquela doideira. Aí quando emboneca, perde a estética. Só que aí não tem o que fazer, porque na execução tem que ser dessa forma. O terreno era de um nível aqui, o arquiteto usou o terreno como se o terreno fosse parecendo uma vela, niveladinho. Mas chegou lá um buraco, aí teve que fazer um tanto de mudança. Meu irmão, cagou o negócio, é cagado. E o consultor constrói outra coisa. Então, raramente você vai pegar um projeto arquitetônico, quando você põe ele na execução, ele vai... Cara, vai ter muita coisa que vai estar diferente. Por quê? Não teve, primeira coisa, gestão da comunicação entre os engenheiros e arquitetos aqui que estavam montando o planejamento. E pior de tudo, não teve monitoramento e controle na execução. Acabou. Vai entregar outra coisa. O que aconteceu aqui? Só para explicar a das obras. Eu gosto de explicar da obra porque obra é fácil de explicar, porque é construção. Construção é o negócio mais simples de explicar projeto, é construção. Aconteceu isso. Nós temos um tático, que você pensa aqui que ele é um pedreiro. Mas não é um pedreiro, ele é um meia colher. Entendeu? Que em Minas aqui nós falamos, né? O meia colher, é um meia colher. Ele não é um pedreiro, não é o oficial, porque aqui tem um oficial e tem o meio oficial. O meio oficial a gente chama aqui de meia colher. Então nós tínhamos meia colher e no gerencial, que é o Elias, nós não tínhamos um gerente. Não tinha um gerente de verdade. Ele não estava com as habilidades necessárias para gerenciar. Olha o problema. O gerente passou um projeto mal feito para um cara que é meia colher. Se ele fosse um oficial, um pedreiro muito experiente, pode ser, teria uma probabilidade boa dele acertar, que ele entendeu o que você estava fazendo e falar assim, pô, velho, é igual que esse pedreiro muito antigo. Ele pega um projeto, igual eu tô falando pra você, pega esse tanto de projeto atrapalhado, o pedreiro antigo ele já olha e fala assim, ó, não, mas isso aqui vai dar certo não, mãe. Pode chamar o arquiteto aqui e chamar os caras. Isso aqui vai dar errado. Se é um meia colher, vai ser mesmo. Aí depois que executa tudo pronto, aí chama os arquitetos lá, chega todo mundo assim, ó, não era assim a minha fachada, o pilar não era aí. Só que aí você tem que bater o martelete, tem que quebrar. Ou fazer um paliativo, uma gambiarra, fica a coisa mais feia da terra. Quando tem, não é certeza, mas aumenta muito a probabilidade. Se eu tiver um pedreiro oficial na obra, ele vai olhar os projetos e falar assim, ó, opa, tem alguma coisa errada aqui, esse aqui não bate. Aí ele chama os profissionais, para os profissionais ver, e lá na hora o profissional corrige. Ele fala, não, realmente, pega até uma lapiseirinha, né, eles andam com uma lapiseira, uma caneta. Então, eles nem fazem outra prancha. Aqui, ó, joga essa viga pra cá. Pega uma régua pra mim ali, menino, pega essa trena aí. Aí 3 centímetros na escala, manda essa outra pilar pra cá. Aí dá na mão lá, o cara tem que se virar. No caso que aconteceu aqui foi o quê? Era um meia colher e o Elias estava gerenciando de uma forma porca. O que é gerenciar de uma forma porca? Tirou foto aqui, mandou pro cara. Que diagrama meu lá, com as letras mais feias aqui. Isso aqui nem eu entendo se você mandar pra mim. Isso eu não entendo isso aqui não, ué. E até eu que desenho não entendo. Por quê? Tinha que ter feito um trem certinho, meu amigo. Montava um diagraminha lá no PowerPoint que seja, no Visio, qualquer lugar que você quiser. Monta no Excel, dá pra montar até no Word um diagrama. Montava tudo bonitinho, deixava tudo em PDF, mandava pro cara fazer uma reunião para o quê? Ele ter um projeto para poder executar. Robert, é 100% de eu ter montado um projeto e o cara executar com perfeição? Não. Aumenta muito a probabilidade. Só que isso daqui é só um planejamento bem feito. Aí eu tenho que ter o quê? A gestão de uma comunicação muito boa para ver se ele entendeu. E depois dessa gestão da comunicação muito boa, eu tenho que colocar isso para executar, sair do planejamento para execução. Quando eu estou executando, o que eu faço? Monitoro e controlo, ok? As etapas do projeto. Eu vou desenhar aqui embaixo, né? Aqui embaixo fica certinho. Se não entender isso aqui, não tem agência, não tem empresa, não tem ninguém, não tem nada aqui. Só tem ilusão e ilusão de ótica mesmo assim, não tem nada. Planejou. Então, exemplo, seu planejamento. Ó, planejamento, execução e monitoramento. Monitoramento. Na gestão de projeto fala monitoramento e controle. Pra você ver, dá até uma ênfase a mais. Monitoramento e controle. São as 3 etapas do ciclo do projeto, isso aqui. Tem uma antes do planejamento aqui, mas eu nem vou entrar nesse não, que entra aqui que eu falei pra vocês. Ó. Chama requisitos de alto nível que você coleta. Aí tem muita coisa para coletar dados.
Requisito de alto nível é basicamente quando você tira uma lista de requisitos que você está pensando assim, que quando é um projeto muito obscuro, que ninguém tem uma informação para te passar. Aí você levanta alguns requisitos de alto nível. Por que é alto? Porque ele é muito ainda disperso, ele não é específico, não é detalhado, para depois entrar no planejamento. Mas isso aqui é o que precisa. Esse aqui é o que precisa. Aí tem a inicialização aqui em cima, que é o ciclo, e depois o encerramento. Mas o que importa é esses três. Beleza. Planejamento não teve. O Elias não fez planejamento pro menino. Mandou treinar aqui a foto de qualquer jeito. E no planejamento aqui, errou na comunicação e errou também no projeto em si. Na visualização do projeto. Um projeto mal visto e mal falado. Então, não teve planejamento. Execução. É um meia colher. Ele não é um oficial. Então, ó, pra você ver. Falta de projeto e falta de, de mão de obra qualificada para executar. Monitoramento e controle nem existe. Porque se eu não tenho planejamento, como que eu vou monitorar? Porque o planejamento é o que me dá uma estrutura para poder executar e monitorar e controlar. Então, no planejamento aqui, eu tenho que ter um recurso, onde que esse recurso me dê um mapa que eu possa executar e controlar e monitorar. Entendeu? Beleza. Então, erro na execução tem monitoramento e controle. E o mais importante, que eu já falei isso para vocês têm que entender, eu já falei isso várias vezes para Elias. E você também, Cauãs, você tem que entender isso aqui também. Hoje em dia, não trabalhamos mais de forma preditiva. O que é a forma preditiva? Acabou isso aí. Nunca deu certo e foi chegando um ponto que o povo falou, gente, vamos parar. Somente o povo da tecnologia que parou com isso aqui. Falei, pelo amor de Deus, não vou mexer com isso mais. Preditivo. E aqui a gente tem o ágil. O que é o preditivo lá no projeto da casa? É fazer a obra tudo para depois ir lá ver a obra. Vixe, aí fodeu tudo. Não deu para corrigir nada. O exemplo é os caras que planejaram aqui, os gerentes de projetos, os arquitetos, todo mundo. Deu na mão dos pedreiros, executa. No final da obra, foi lá. Meu irmão, você pôs uma obra aqui para ser quadrada, você vai chegar lá, ela vai estar triangular ou redonda. Os caras tudo louco. Não, aqui não mexeu aqui, entendeu? Porque na cabeça deles é normal isso aí. Mexer no projeto do cara. Ah, eu vi que essa viga aqui sua não estava muito legal, então eu meti o portão 1 metro cada lado. Sua parede aqui, que era uma parede de 30, né? Falou que era de 20. O muro aqui era 2,50, né? Colocou 1,80. Ali, tá vendo o beiralzinho ali em cima ali, com aqueles detalhinhos que você pediu? Era de 20 em 20, né? Aí dava muito trabalho, então eu coloquei 50 e 50. Quer dizer, cara, ele fudeu o projeto dos caras. Não teve projeto nenhum. Tipo assim, a mesma coisa você jogar dinheiro no esgoto, isso aqui. Preditivo isso. O que é o ágil? O ágil é controlar em pequenos pedaços o projeto. Então, exemplo, eu vou lá, o cara fez a terraplanagem do terreno. Já vou lá e faço monitoramento e controle. Opa, tá certinho. Não, tá errado. Então, enquanto a gente não fizer o nivelamento certinho, nada vai ser feito nesse terreno. Nada vai ser construído. Aí o monitoramento e controle tá o quê? Tá ágil. Método Agile. Os caras usam aí. Opa, foi aprovado aqui que eu tenho o meu projeto, no meu planejamento aqui tem todo um mapa de execução, que é o cronograma físico e financeiro, junto com as ordens de serviço da obra e tudo mais. Isso aí que eu tô falando para vocês, da construção civil, usa para tudo na empresa. Eu tô falando da construção porque a construção é mais fácil de lidar com ela, porque é tangível. Nesse planejamento aqui, eu tenho que ter uma ordem de serviço. O que é uma ordem de serviço? Eu tenho a ordem de serviço aqui, ó. Vou pagar aqui em cima aqui para montar minha ordem de serviço. Isso aqui quando a gente dava consultoria, nós tinha ordem de serviço para cada empresa. O que ia fazer? Tinha um projeto e as ordens de serviço. Claro que dependia dos empresários, né? A maioria ficava tudo com os cronogramas atrasados, mas aí tinha. Aí não executava porque o empresário não executava. Aí também não era obrigado, não era dono da empresa. Mas acontecia muito isso. Por isso consultoria, eu não acredito muito em consultoria não. Acredito em consultoria para grandes empresas, que tem CEO, tem essas coisas aí, os caras põem um pau para quebrar. Pequena empresa é só se o dono for um cara muito fora da caixinha. Caso contrário,
É ilusão também, é queimar dinheiro. Você vai pegar lá. Então, aqui nesse planejamento que o Elias não fez, o que era o planejamento? Ó, planejamento seu, nós sair aqui, um exemplo, se fosse na casa. Era um projeto, o que era o seu projeto? O que era o projeto que você tinha que ter feito? Projeto lá, eu falo assim, projeto em termos de desenho que eu tô falando. Tinha que ter feito, tipo, o projeto no caso, eu não sei o nome, é o projeto, tipo assim, Então, mas o que você deveria ter feito naquele projeto seu lá? O que você deveria ter feito nele? Para mandar pro Eduardo. Mas que desenho? Deveria ser feito, tipo assim. Você tinha que ter montado, viu como que você não sabe? Você tinha que ter montado um diagrama. Que é o que ele fez errado. Um diagrama com detalhamento desse diagrama, não do jeito que ele faz lá, só quadradinho pintado. É montar um diagrama, usar um fluxograma, qualquer coisa. Você pode usar qualquer coisa que tem. IDF0, fluxograma, histograma, o que você achar melhor. Cada um usa o que acha bom. E não tem nada contra isso aí, cada um usa o que acha melhor. Então, primeira coisa, não tinha um desenho, isso aqui vamos pensar que o diagrama era o seu desenho arquitetônico, entendeu? O arquitetônico, o estrutural, estava tudo aqui ó, no seu diagrama. Bem detalhado. Ok. Depois disso, aí você tinha que montar para o cara aqui um cronograma. Aí nesse cronograma aqui, às vezes as pessoas que vão vendo aí falam assim, mas cronograma entra um tanto de coisa, tem que fazer lista de atividade, determinar tempo e tal. Então, tá tudo aqui, tá tudo dentro do cronograma, porque não agora mesmo estou escrevendo aqui, estou dando aula de gestão de projeto, e a ideia não é essa. Montei um cronograma, aí eu tenho um cronograma aqui de execução. Para chegar nesse cronograma de execução, eu montei o diagrama e montei um cronograma previsto. Aí, quando você monta um cronograma previsto de nível 1, o previsto nível 1. O que é o nível 1? É o que está dentro da minha cabeça. Porque, às vezes, isso que eu quero que vocês entendam, vocês estão fazendo agência. Às vezes, você vai passar um cronograma para uma subsidiária ou um cara que está fazendo prestador de serviço para você, você tem um banco de dados de performance. Por isso que você monta um cronograma. Então, um exemplo lá na construção. O dono da construtora tem um gerente de projeto e ele acompanha o pedreiro em várias fases, o encanador, o eletricista. Então, ele fica aqui, ó, hoje você vai fazer essa parede de alvenaria. Ok. Aí, nessa parede de alvenaria, ele olha aqui, ó, hoje ele fez 20 metros quadrados de alvenaria. Então, ele marca lá, ó, por dia, meu pedreiro fez 20 metros quadrado de alvenaria. No outro dia ele fez 15, no outro dia ele fez 12, no outro dia ele fez 20. Aí depende, tá, mas teve um dia que choveu, teve um dia que não choveu. Então você tá vendo que ele tá alimentando informações para ele determinar o quê? Uma média de performance do pedreiro dele. Porque o dia que quando ele for fazer uma obra do zero, ele já tem dados da média de execução que vai gastar aquele serviço. Você entendeu? E essa média aí, Robert, mas teve um dia que choveu, que eu tô vendo aqui, a cada 10 dias, 3 choveu naquela data. Isso chama gestão de risco dentro do projeto. Então eu tenho uma margem que eu trabalho que chama parte de risco do projeto. Então tem isso aí. Até isso aí calcula, viu? Só que isso aí o cara tem que estar bom, velho. Porque como é que o cara calcula nem o básico do básico, vai calcular risco de projeto? Não vai conseguir calcular, nem é o nosso caso aqui. Mas eu estou explicando para vocês que existe isso aqui. Qual que é um dos riscos que tem na construção civil? Tempo. Tempo é um dos riscos. Chover. Choveu, acabou, filho. Como é que eu vou pôr o PD lá para sentar tijolo no barro? Chovendo? Não tem como o parede nem para em pé. Então não tem sentido. Mas vocês verem que tem isso aqui. Então esse previsto de nível 1 é o quê? É o que você estipulou pelo seu know-how. Falou, pelo meu know-how, para fazer uma copy gasta tanto tempo. Para fazer uma copy. Para fazer, o exemplo assim, um criativo. Aí tem vários tipos de criativo. Um criativo mais elaborado, um criativo meio básico. Então você vai criando esse acervo de informações para ter um dado, que é um dado previsto de nível 1, estipulado pelo seu know-how. Então, exemplo, o Elias faz as copywriter, então você sabe quanto tempo que gasta para fazer uma copy. Cauã faz o design, você sabe quanto tempo mais ou menos que gasta. Só que para você terceirizar esse serviço e montar um cronograma, você tem que começar, por isso que tem aquela planilha lá do gerenciamento de rotina. O certo dela é usar por serviço, porque você já vai quantificando o serviço para depois você ter uma análise lá na frente de quanto tempo que gasta um serviço desse, a média de serviço. Para você poder terceirizar, para você poder pegar mais empresa. Um exemplo, como que eu sei que eu vou poder contratar dentro da empresa? É porque eu tenho uma análise de dados de homem-hora. Você não concorda comigo? Se você já tem no seu planejamento uma quantidade de horas para criar
Não posso pegar outra empresa que às vezes você já está sobrecarregado, sua janela de horas. Então ali você sabe que é a hora de contratar. Entendeu? Isso que ninguém fala. Como é que o povo contrata? O profeta Moisés falou pra mim, eu tô sentindo que o mercado vai crescer. Aí o cara contrata por rumo. Ele não tem esse tipo de análise. Por isso que projeto encaixa muito dentro da empresa, porque a empresa, o projeto que ajuda a coletar essas informações dentro da empresa. E aí que lá, você lembra que eu falei pra vocês, tem uma estrutura que é matricial, que é projeto e operação? Que enquanto o Cauã está executando é uma operação. Enquanto tem uma pessoa coletando, é projeto. Que ele está coletando informações para gerar dados e informações dentro da empresa. É um banco de dados de informação da empresa. Beleza. Aí você tinha que ter montado um previsto 1, que é o que você acha que gastaria para fazer isso aí. Tem como melhorar isso aqui, Robert? Tem como melhorar. Chamar o próprio profissional que já tem o know-how técnico, deveria ter, mas chamaria ele para reunião e falava assim, eu quantifiquei dessa forma, ok? Pode ser assim? Pode, esse tempo seu aí tá bom. Ou às vezes ele pode falar, não, esse tempo seu aí tá muito apertado. Ou não, esse tempo seu tá muito frouxa. Você ainda podia até conseguir fazer isso menos. Então beleza, eu tenho o cronograma. Montei o cronograma, saí do cronograma, aí eu vou para a parte que aqui já entrou, aqui tá o planejamento, projeto, cronograma e tudo mais. Aí o que eu vou montar aqui? Uma ordem, tem muita etapa, viu? Que eu estou usando uma coisa bem simples aqui, é uma ordem de serviço. Isso aqui usa muito, na área de serviço, cara. Se não tiver uma ordem de serviço, você tá morto. Uma OS, ordem de serviço. O que é uma ordem de serviço? Nessa ordem de serviço, eu vou de forma qualitativa e de forma quantitativa. São os dois dados que eu... Quantitativa. Que tem que ter na ordem de serviço. Vamos lá. Vamos pegar lá na obra. O que é a parte qualitativa de uma parede de alvenaria? Uma parede aqui, fazendo uma parede. Quantitativo. Quantidade de tijolo que eu vou gastar. Quantidade de argamassa que eu vou gastar. Ainda na obra ainda tem algumas complicações que tem uma coisa que chama subproduto. Eu tenho a matéria-prima, que é a areia e o cimento, que transforma na argamassa para sentar o tijolo. E às vezes eu tenho que fazer essa transformação dentro dessa ordem de serviço. Não colocar cimento e areia, mas argamassa pronta. E depois eu vou ter uma base de cálculo que vai me dar o cimento e a areia separado da matéria-prima. Aí só precisa entender que não é muito fácil de entender isso aqui. O que mais que eu tenho de qualitativo? Materiais, recursos, materiais. Areia, cimento, tal, ferro, que para fazer a amarração da parede e tudo mais. Ok. Outra coisa quantitativa. O tempo que o pedreiro vai gastar para fazer aquilo lá. Então eu tenho uma ordem de serviço. No meu previsto aqui, ele faz uma média na minha análise de dados, num tipo de obra residencial, para você ver se vai melhorando o seu escopo de análise. Eu tenho um escopo que para fazer uma alvenaria de um prédio, eu gasto tanto tempo para fazer ela. Porque eu tenho interferência de andares, de altura. Como numa residência, numa coisa, num galpão, que não tem parede, que é só coisa reta, é outro dado que eu estou analisando. Só que eu tenho que coletar isso aí. Quem tem a obrigação? A gestão que faz isso, coleta informação. Aí o quantitativo... O que é esse quantitativo aqui? Aí tem tudo isso aí, materiais, recursos de homem-hora, que é o tempo que o pedreiro vai gastar. Ok. Agora vem a parte qualitativa, que é a mais importante para mim. A quantitativa, claro, que é... Não, para falar, a quantitativa é mais importante, mas a qualitativa também, ela tem que ser, porque senão você perde o serviço. O que é a qualitativa? Beleza, eu estou fazendo uma parede de alvenaria, aqui já calculei recursos materiais e homem-hora. Aqui o que eu vou fazer? Passar pro oficial como que essa parede tem que ficar. Porque é através disso que eu vou monitorar depois. Então tá lá assim, primeiro requisito qualitativo. A parede tem que ficar nivelada, reta. Segundo, ela tem que ficar alinhada, não pode ficar com lombada. Terceiro, aí tipo assim, você vai colocando tudo isso. Por exemplo, assim, a argamassa tem que ficar na espessura do tijolo com 1 centímetro. Pra você ver, tem empresa, cara, que controla isso. Porque se o cara colocar 1,5 centímetro ou 2, no final da obra, isso aqui dá uma diferença, vocês não tem noção. É umas doideiras isso aqui. Fala, Robert, mas como é que os caras fazem isso, cara? Faz, cara. Tudo pela ordem de serviço. Aí eu tenho a ordem de serviço, pra você ver, peguei a ordem de serviço lá na parte de execução. Cheguei pro cara lá, que o projeto já tá pronto, os diagramas tudo certinho, os caras já entendeu, teve reunião, teve tanta coisa. Pegou a ordem de serviço, eu vou lá com essa, converso com o pedreiro. Você tá vendo aqui, tal, esse aqui que nós vai seguir. O cronograma tá aqui e essa ordem de serviço aqui é para essa semana.
Aí você pode quebrar a ordem até em dia para você ir controlando ela. É você que sabe, o controle depende muito do tipo de escopo que você está trabalhando. Isso aqui não tem uma regra clara. A única coisa que você não pode fazer é preditivo, esticar muito. No máximo 7 dias, não passa disso. Se você quiser fazer controle diário, você pode fazer. Se você tiver performance para controlar, tanto faz. É melhor. Quando menor o controle, melhor. Quando mais ágil, melhor ainda. Tô lá com a minha ordem de serviço, passei todas as informações pro pedreiro. Ok, pedreiro entendeu? Entendeu? Entendi, tá ok, chefe, tudo bem. Vou seguir do jeito que o senhor tá passando aqui. Ok. Tá aqui a ordem. Executou dentro da ordem. O que eu vou fazer? Por isso que o controle tem que ser mais ágil. Eu vou esperar o cara chegar aqui e levantar a casa inteira? Não. A hora que o exemplo aqui, ó, tiver aqui numa altura aqui, que é, vamos falar que é a altura de andaime. Eu já vou vir aqui e usar minha OS para fazer o quê? Monitoramento. Por isso que eu falo, quanto menor monitoramento, melhor. Mas estender a sua performance de gerenciamento de controle, se você tem disponibilidade para isso. Cheguei lá, mandei a ordem de serviço. No outro dia de manhã, vamos falar que estou fazendo controle diário. Fui lá. Aí eu sou o cara da ordem de serviço. Por que é importante a ordem de serviço? Que ela está marcando para mim lá. Primeiro ponto a ser verificado, tipo um checklist. Checa aí para mim. Prumagem da parede, ver se a parede está reta. Já pego meu prumo. E chama o cara, viu? Vem aqui pra você ver aqui. Parede aí, você põe esse pedreiro, né, olhando. Você tá vendo ali? Tá 2 centímetros fora do prumo. Então, cara... Estica a linha. Aí dá uma barriguinha, assim. Não dá uma barriga muito forte não, mas dá uma barriguinha. Você tá vendo isso aí? Isso aqui é o seguinte, dá pra passar. Até na ordem de serviço, você pode depois, ó, pra você ver, calcular isso. Até onde que eu posso suportar um erro sem desmanchar o serviço, entendeu? Até onde eu posso isso. Pode fazer isso até na ordem de serviço. Eu já fiz desse jeito esse controle. Aí beleza, estiquei aqui a linha, você tá vendo aqui? Tô vendo. A junta só era de 1 centímetro. Tá aqui no cheque aqui, tá dando 1 centímetro e meio. E vou marcando tudo isso aí na ordem de serviço. Cheguei aqui, aí eu vou abrir a consciência do pedreiro. Meu irmão, você tá vendo o que você fez? Algumas coisas passou aqui. Aí vamos falar com o prumo aqui, o máximo que poderia passar 2 centímetros. Vamos falar que deu 4. Uma parte da parede, na outra deu 2, então suportou. Então essa parede aqui você vai desmanchar ela inteirinha. Você vai desmanchar ela e refazer ela de novo. E aí eu vou te falar uma coisa pra você. Eu tô te dando um aviso agora, aí vem na parte de RH. Tô te dando um aviso que eu tenho que te dou 3 chances. Depois você vai ter que sair da empresa. Aí beleza. Aí você vai lá, passa pro cara. O que o cara vai fazer no próximo dia agora? Caralho, velho, eu não posso errar mais. Agora deixa o cara lá fazendo a obra sozinho pra vocês verem. Fode tudo. Parede tudo torta, viga tudo torta, errada, fachada errada. Agora, quando você está controlando, você sabe o que acontece dentro da cabeça do cara? Mestre Falcone falava isso. Onde não tem controle, não tem gestão. Onde não tem cobrança, não existe gerenciamento. Não tem isso aí. O cara está preocupado e fala assim, ó, amanhã esse cara vai voltar aqui de novo e ele vai verificar de novo. Se eu errar de novo isso aí, ele vai descascar a mandioca. E outra coisa, ele está mandando para mim notificações que eu estou errando e na terceira eu vou ser mandado embora. Então, meu amigo, aí começa o reboliço. O que acontece lá na agência? É isso que eu estou falando para você, Elias. Montei o cronograma, aí eu tenho que desenvolver uma ordem de serviço para explicar como deve ser feito o serviço. Aí se o cara não fizer, meu irmão, depois da reunião, você vai fazer igual você vai fazer com o pedreiro. Errou 3 vezes, tchau e benção. Vocês estão vendo o tanto que é importante ter esse controle? Para você selecionar gente boa. Como é que eu vou selecionar gente boa se eu não tenho métrica de controle? É doideira da cabeça, filho. Neguinho falando assim, não, porque eu só seleciono os melhores. Que eu faço isso, que eu faço assado. Mas não tem controle, não tem nada, meu amigo. Isso é doideira. E o que eu estou explicando para vocês aqui é da forma mais simples que tem. Porque quando os caras vão ensinar esse tipo de coisa aqui, eles explicam de um jeito que ninguém entende. Porque os caras é muito técnico. Quando você já viu o livro do Falcone, né? Já, não dá pra entender. Não, ninguém entende nada. Se o cara não souber de gestão, ele lê que lá passa reto, filho. Não sabe nada. Então, meu irmão, essa ordem de serviço aqui, ó, entra no quê? Lá no plano de ação e tal, tudo mais. É um plano de ação esse aqui, viu? Essa ordem de serviço que eu chamo ela aqui pode ser ordem de serviço ou plano de ação. Eu gosto de falar ordem de serviço, muita gente conhece por ordem de serviço. Então, o que acontece? Beleza, fez isso, percebeu que dá para você controlar tanto em nível numérico como em nível de qualidade? Eu te dei o exemplo lá da obra. É isso que vocês precisam. Se fizer isso aí, eu garanto com toda a certeza da terra, vai dar certo a agência. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado, porque isso aqui quase ninguém sabe, cara. É pouquíssimos caras que entendem disso aqui. Quem sabe disso aqui é muito grande, ele é gigante o cara. É um cara que fatura muito, é macro empresa para cima. Se fizer isso aqui desde o começo certinho, não tem erro.
Então, é isso que eu estou explicando para vocês, gente. Tem que aumentar o nível de profissionalismo. Vocês estão vendo tanta informação que eu passei para vocês? Posso ajudar vocês? Posso, mas eu não posso fazer por vocês. Vocês sabem isso aqui que eu estou ensinando vocês? Estou falando sério agora. Isso aqui é uma mentoria caríssima. Que eu estou resumindo um tanto de conhecimento maciço em uma coisa simples. Isso aqui, para me chegar nisso aqui, meu irmão, você tem que estudar. E você tem que aplicar. E você tem que ver o que era verdade lá no estudo e o que não era lá no estudo. Porque, por exemplo, se você pegar, somente gerenciamento de projeto, e acompanhar o PMBOK lá, do passo a passo, o que é isso? Você não sai nem nem abre projeto, de tanto que é complicado. Aí o que eu percebi? Tem coisas que tem fundamento e tem coisas que não tem fundamento. Então eu vou usar o que é fundamental. E o simples funciona. Tudo que é muito complexo, ninguém consegue executar, nem o especialista executa. Igual foi para vocês lá. Pega o livro lá do 3G lá, que fala sobre o trio lá do Paulo Lema, do Beto e do Marcel. O que acontece? Os caras sempre falaram isso. O simples funciona. Se nós botar comandos básicos e simples, qualquer um vai entender, qualquer um vai conseguir executar. Quando o negócio é muito complexo e mirabolante, ninguém faz. Não faz porque não dá conta de fazer. Fica muito pesado e ninguém entende. Então, o que está precisando para fazer a agência, gente, é isso aqui, ó. É isso que precisa fazer a agência. Essa seriedade aqui do negócio. Entendeu? Tem que ter isso daqui, ó, que vocês têm que ter. Então, isso aqui é um passo fundamental. Agora eu vou mostrar o passo dos sócios agora, que é para vocês entenderem o cerne do negócio. Aplicando, vivendo. Esses aqui que eu tô falando da obra aqui, gerente de projeto antigo de obra. Eles não sabem essas informações aqui, esse nível de qualitativo que eu falo, porque às vezes o cara não tem um conhecimento do know-how, que eu vou falar isso aqui agora. Ele nem sabe como criar essa ordem de serviço, ele nem sabe como é que monitora isso aí. Aí eles fazem uns controles muito porco. Eu já vi muito consultor fazer controle porco. Isso aqui é muito mão na massa, filho. Quantas obras que eu tive, quantas consultoria para construtora, obra particular, obra de grandes consultores para você ajudar os caras a monitorar. É complicado. Estuda, planeja e executa para aprender. Senão não aprende nunca. Primeiro, o que a empresa precisa para funcionar? Tem um outro pilar depois que eu vou pôr ele em cima aqui, mas roda sem ele. Dá para rodar sem ele. Mas se pôr ele, aí acabou tudo. Aí você destrói todo mundo. Técnica. O que é a parte técnica? É entender do cerne do negócio. Então, exemplo assim, parte técnica lá na construtora. Está trabalhando agora com obras ainda, no exemplo de obras. Entender tudo da parte de alvenaria, entender tudo da parte de revestimento, é saber mesmo operar a alvenaria da melhor forma possível, operar o revestimento da melhor forma possível, ter os melhores eletricistas, os melhores encanadores. O que é técnica? É ter os profissionais que entendem do negócio. Os caras entendem. Os gerentes entendem muito do gerenciamento do negócio e a parte técnica, mão na massa, entende muito do negócio. Isso aqui é a parte técnica. Entendeu? Isso aqui é a parte técnica. Liderança. Aí já entra muito na parte do cara que vai montar um mapa, os objetivos e estratégias da empresa. É o cara que vai liderar o povo, que vai fazer todo mundo engajar. O pedreiro é o melhor pedreiro do mundo. O eletricista é o melhor eletricista do mundo. O encanador é o melhor encanador do mundo, tá lá na obra. Mas não tem liderança. Não tem um cara que unifica eles, entendeu? Aí não tem trabalho em grupo nominal, não tem isso, não tem metas nominais, não tem nada. Esse cara que é o responsável por fazer isso. Trazer harmonia no dia a dia, o povo fazer com que... É como se fosse um exército mesmo. Você juntar lá todas os seus batalhões e ir pra guerra. Então é o cara que faz com que todos os setores conversem em harmonia. Traz harmonia pra empresa, tal, tudo mais. E outra coisa importante que esse cara faz é o cara que dá o norte do longo prazo, do médio prazo. Porque, beleza, nós tá fazendo uma casa aqui, o pedreiro tá aqui sentando tijolo, né? Mas qual que é a minha perspectiva de crescimento aqui? Qual que é o meu plano de carreira? Pra onde a gente vai? Hoje nós faz só residência. Mas será que um dia eu vou poder ser engenheiro aqui nessa empresa? Será que um dia eu vou poder ser um chefe de edifício, um mestre de obra de edifícios? É esse cara que dá isso aqui, entendeu? Aqui é o quê?
execução, mão na massa, entender bem do negócio, saber executar o negócio. O exemplo que eu vou dar para vocês da história da Antártica, quando a Brahma comprou a Antártica para virar Ambev. Marcel foi lá, comprou a Brahma, lindo, comprou a Antártica no caso, a Antártica Paulista. Chegou lá, não sei se foi 600 milhões de dólares na época lá, hoje é uma cacetada de dinheiro, esse foi 1900 e bolinha. 600 milhões de dólares para comprar a Antártica. Comprou a Antártica. Chegou lá, o pessoal colocou um pessoal dele lá para mexer na cervejaria. Só que não saía cerveja. Não saía cerveja. Aí falou, caramba, eu coloquei os melhores, velho. Por que na cerveja não... Por que a produção não vai? A produção tava travada, tava encavalada a produção. Aí chamou o Falcone. O Falcone falou, não, vou fazer o seguinte, eu vou lá, vou conversar com os meninos lá. Aí o Falcone fez o quê? Ele fez uma técnica de investigação na linha de produção. Foi lá, conversou com todo mundo, troca uma ideia com um, troca ideia, investigação, e foi marcando. Fazer o relatório dele. Conversou com o fulano, tava ali fazendo a cerveja, conversou com o outro, tomou conta da esteira, conversou com o outro ali que era engenheiro mecânico, foi conversando, catou uns técnicos elétricos. Beleza, conversou, falou, Marcel, já descobri o que é. Falou, beleza, vamos fazer uma reunião. Falou, cara, pensa nos caras violentos que você arrumou. Aí esse aqui em cima depois, eu vou até deixar ele aqui já, ó, pra vocês saberem o que é. Aqui é a parte de método. Deixa ele em cima aqui, que esses dois trabalham sozinhos, mas é só pra deixar aqui que esses dois aqui trabalham sozinhos. Chegou lá, rapaz, que os caras eram bons pra formar gente. De gestão, tal, resolver problema, que é doideira. Os caras gostam de resolver problema, filho. Tava com uma turma violenta que o Marcel mandou lá pra Antártica, mas eles eram bons na parte do método. Aí o Falcone falou, cara, pensa numa equipe top pra mexer com método. Os caras de gestão, manja. Só que tem um problema, Marcel. Eles não entendem nada de cerveja. Marcel, como assim? Como é que você ficou sabendo disso? Eu falei, não, cara, eu conversei com todos eles lá. Métodos são os melhores pra gestão. Mas não entende nada, eu fiz algumas perguntas básicas lá, o pessoal não sabia nada. Da parte de cerveja, não entende do cerne da cerveja, como fabricar uma cerveja. Não sabe. Ah, você tá brincando. Eu tô te falando pra você. Aí falou assim, mas qual a solução que você dá pra resolver esse problema? Falou, não, é simples, vamos contratar os melhores do mundo, mestre cervejeiro do mundo. Aí eles foram lá pro pessoal da Bélgica, somente que a Bélgica lá os caras é violento na área de fabricação de cerveja. Pegou lá uns caras, que é os top da galáxia, os caras que já tá até aposentado nas grandes cervejarias, e falou, meu irmão, eu tô precisando de um trabalho. Você ir lá pra cervejaria lá no Brasil, eu quero que você ensina, dá uma olhada na fábrica e vê o que tá acontecendo. Aí os caras falaram assim, beleza. Aí pegou esses caras, trouxe pro Brasil, tal, trata esses caras igual rei, né? Porque pra uma empresa grande dessa aí é baratinho, filho, o trabalho desses caras. Pela experiência que ele traz do know-how, o cara trabalhou lá 60 anos no lugar, 50 anos, o cara manja tudo de cerveja. Trouxe lá, parte técnica, pra você ver, o método tinha, mas não tinha técnica. Chegou lá, o que acontece? Pôs uma turminha, que é a turminha boa deles do método, para andar atrás do chefão, o cara que trouxe lá de fora, que tem um know-how da parte técnica de como fazer cerveja. Todo mundo com sua agenda marcando tudo. O cara chegava assim, ó, olhava para uma mesa, para uma esteira, pega um nível para mim aí de mão. Aí chegou lá, tá um pouquinho desnivelado. Põe um calço para mim aqui, nivelar ela aqui. A hora que nivelar, a esteira começava a aumentar a performance 4 vezes. Ah, esse elevador aqui, essa corrente aqui... Ah, corrente de 1 milímetro. Não. Troca essa correia aqui, essa corrente, por uma de 3 milímetros. O trem começava a correr. E o povo indignado, falou, caralho, não é possível que era só isso, Mas por quê? O cara tem a parte técnica, o know-how de fabricação. Trouxe o cara, o que aconteceu com a cervejaria? Voou na parte de fabricação. Então, meu irmão, parte técnica é isso aí, é você entender do cerne do negócio. É igual um pedreiro. Às vezes um pedreiro vai sentar uma parede lá, fica um tempão. Põe para um bloco aqui, faz outro aqui. Aí você pega o cara lá que só vai jogando tijolo assim, só estica uma linha rapidinho. Mais rápido e melhor que o outro, cara. Por quê? Tem know-how para fazer o trabalho, entende do trabalho. O que aconteceu na gestão de tráfego aí? O cara não tinha técnica. Por isso que não deu conta de executar. E não tem técnica. Você pega um cara que tem técnica, ele desenrola o negócio. Ele fala, não, isso que vocês estão falando aí, tem algumas coisas têm sentido, outras não. Deixa eu resolver isso aqui. E pá, o cara mete o pau e dá o resultado. Então, falta de parte técnica. Não, a liderança também não tem ainda por enquanto, que vocês têm que formar essa liderança, vocês têm que deslumbrar o futuro de vocês. Cadê o futuro de vocês? Vocês não têm, cara. Qual o futuro? Como é que vai engajar essas pessoas? Não tem a parte técnica ainda está muito ferida.
E por último, quando você tem esses dois pilares, esse pilar aqui eu olho muito assim, ó. Você, Elias, tem que ficar com essa parte aqui, ó, liderança, que é a parte de administração, tudo, né? Então aqui é o Elias. E essa parte técnica tem que vir pro Cauã. Porque um fica responsável por essa parte técnica e o outro fica por essa parte de liderança. O que a parte técnica implica? Tanto as duas partes. Pô, velho, tem que estudar, cara. Tem que aplicar. Tem que se desafiar, tem que errar, tem que aprender, tem que correr atrás do prejuízo. As duas partes é isso, cara, não tem o que fazer. Método não vai ser vocês que vai mexer com o método. É uma consultoria que vocês vão vir lá na frente, quando a empresa estiver muito grande, eu vou contratar uma consultoria para ela achar pequenos gargalos aqui para a gente resolver problemas aqui embaixo. Não pode ser internalizado isso aqui, ó, tem que ser uma visão externa, método. Foi isso que aconteceu lá com a Ambev junto com o Falcone. O Falcone que fez essa parte do método para eles. Aí colocou o método, meu irmão, aí vai embora. Aí você vê que os caras comprou o mundo inteiro aí. Foi comprando a cervejaria, tudo que tem na terra aí. Vocês entenderam então o que é o negócio? Primeiro eu expliquei tudo que é o micro e agora eu vim aqui pro macro. Fiz eu contar para vocês entenderem. Só que aí, o exemplo, o que eu pergunto para vocês? É o seguinte. Eu não vejo em vocês... Isso que eu tô sendo sincero, eu tenho que ser sincero para abrir a mente de vocês. Eu não vejo em vocês isso daqui, ó. Cadê o Elias correndo atrás da liderança, cara? Até hoje você não chegou com nenhum plano aqui, Elias. Cadê o plano? Eu preciso do plano, velho. Cadê o plano da empresa? Qual que é o plano da agência? Agência, cara. Cadê o plano dela? Cadê os objetivos, cara? Objetivos. Os objetivos estratégicos, pra você ter noção? Vocês querem falar pra mim assim, ó, Robert, o que é o começo do começo do começo? É isso aqui, ó, objetivo estratégico. É para onde que a empresa vai. Qual que é o objetivo dessa empresa? Para que ela existe, essa empresa? Não sei. Eu que fico dando dica para vocês, ó, gente, acima das MP é legal, tal, porque os caras têm budget, dá para ganhar no variável, tal, tudo mais. Mas eu tô falando, parece que o trem é meu, ué, eu não tô entendendo, esse negócio não é meu, ué. Não é meu, cara, é de vocês têm a porcentagem maior. Quando você tem a porcentagem maior do negócio, você que é o dono do negócio, não é eu que sou o dono. Então, Elias, tá faltando aqui, ó, cadê os objetivos estratégicos? Beleza. Parte técnica, que eu já falei pro Cauã também. Cadê, Cauã? Tem que buscar, cara, o que as melhores agências estão fazendo. Cadê as melhores, velho? As melhores agências. Você não conhece nenhuma, Cauã. Que agência você conhece? Fala o nome de uma agência pra mim aí. Só uma, só. Só uma agência. Só uma agência. Agência de respeito. Tô falando essas agências aí, fuleira não. Tô falando agência de verdade. Fala uma pra mim só. É só aquela que você falou que é a V4, que eu já entrei nela pra ver os negócios. É, mas a V4 ela tem uma visão diferente, né? A V4 eu acho que ela não tem o público-alvo. Pode ser um modelo pra vocês é dona, só tô falando assim. Eu não cheguei a estudar a V4 a fundo. Mas outra que você estudou, assim que você viu? Uma agência diferente? Como é que ele mexe, esse cara? Marte. Então, mas ele presta serviço pra quem? Pra que empresa que ele presta serviço? Ah, ele já prestou serviço pra Pepsi já. Então, mas esse modelo que ele faz aí, o que ele fez lá na parte técnica que foi inovador no mercado? Então, aí falou aqui, ó. Tem coisas que você vai trabalhar junto. A estratégia de guerrilha. Certo? Cadê a estratégia de guerrilha? Envolve muita parte técnica em uma estratégia de guerrilha. Até na parte de marketing de emboscada. Ó, pra você ver na emboscada como que tem duas coisas aqui. No marketing de emboscada, eu tenho a parte técnica, que é a parte de o que vai ser construído para esse marketing de emboscada. Como é que vai ser essa construção? Para chamar a atenção e roubar um público de um terceiro. E outra coisa, como... Aí eu entro aqui nessa parte de liderança que tem que ajudar nisso aqui, ó. Então eu tenho a parte de construir esse marketing, esse designer para atrair essas pessoas e roubar público de outras pessoas. Como eu tenho aqui essa estratégia. Como vai ser feita essa estratégia para esse produto, para essa empresa? Isso que é o negócio, cara. É isso que tá faltando. Não tem técnica, não tem liderança. Nunca vai ter método. Nem sabe o que é isso, que método vem por último. Método não vem agora. E aí eu falo para vocês. Que dia que vocês vão entregar isso aqui? Me fala aí, dia que vocês vão entregar as coisas aí. Fala para mim.
Que dia que vocês vão fazer? Que dia que vocês vão trazer? Robert. Aqui, ó. Básico do básico que tá atrelado ao objetivo estratégico. Missão. Visão. E valores. Cadê, fi? Cadê? Preciso disso aqui. Não tem? Vocês dois não param pra sentar? Pra resolver isso aqui? Eu não sei o que vocês estão fazendo da vida de vocês. Eu não entendi até hoje. Cadê, fi, a missão? Cadê a visão? E cadê os valores de vocês? Não tem. Como é que vai ter objetivo estratégico? Não tem nem a minha missão. Qual que é a missão que vocês têm para o mercado, como agência? Qual que é a visão que vocês têm? E quais são os valores inegociáveis, valores éticos? Quais são? E eu não sei. E os donos também não sabem. Que dia que vocês vão fazer isso? Perguntando para vocês, que dia que vocês vão fazer isso? Que dia que vocês vão resolver isso aqui, ó, vocês dois? Que dia vocês vão sentar para conversar? Ou vocês não querem mexer? Vocês têm que falar. Oh, não, Robert, aí é o seguinte. Esse trem tá muito difícil para mim. E eu não vou mexer com esse negócio, não. Se não é um negócio que eu dê conta de fazer. Então não mexe. Agora, o exemplo, se vai fazer, faz bem feito. E faz pensando o seguinte. Como que eu posso permitir que um cara, que uma agência, igual que presta serviço pra gente, tá no mercado, fechando negócio e eu não? Como que isso está acontecendo, cara? Sabe por quê? Porque um cara é doido. E ele, querendo ou não, ele tem um instinto do caçador. O cara vai pra savana e não tá nem aí. Ele vai pra savana e fica gritando. Já viu aquelas hienas quando vai caçar? Ele não é um leão, que o leão chega, ele é imponente e sabe o que tá fazendo. Ele chega lá, bate o tapa na presa lá e agarra ela no focinho e acabou. E ele é uma hiena que chega gritando. Mas ele pega, sobra pra ele comida, entendeu? Sobra pra ele. Porque ele é louco. Ele é aquele cara... Vocês dois, põem uma coisa na cabeça. Vocês dois são os cachorrinhos das madame. O que é esse cachorrinho da madame? Tem raçãozinha, tem aguinha. Ah, filho, cegadinha. Não precisa se preocupar com a vida. Vamos ficar cegadinho aqui e tal. Mas ganha pouco, mas dá devagarzinho, depois a gente vê. Tá tranquilo. O outro, querendo ou não, tá na savana. Tem respeito ao cara. Ele não é leão, ele é uma hiena, mas ele tá na savana, cara. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Uma hora dessa lá... Se não tá lá dando os rolezinhos dele, ele tá fazendo o serviço dele, tem pra fazer. Marca as reuniões dele, faz. E se chama o cara que tá caçando, ele tá caçando. Ele não tá igual vocês, ele tá caçando esse cara. Ele tá na savana caçando. E vocês não estão caçando. Não estão caçando. Resumindo, não tem ação de empreendedor, de empresário, não tem. De homem de negócio. Aí eu pergunto pra vocês, mais uma vez... Eu nunca mais vou perguntar isso na minha vida. Essa aqui vai ser a última vez. Vocês dois, vocês querem isso para a vida de vocês mesmos? Tem certeza? Eu tenho. Eu tenho também. Mas por que vocês não fizeram até hoje isso aqui, então? Não trouxe nada até agora. Eu, sinceramente, eu sabia que tinha que ser feito. Eu posso falar também? Pode. Não, é pra vocês falar, né? Pra mim ficar falando não, filho. Não, tipo assim, igual a gente na maioria do tempo tá fazendo um tanto de treino durante o dia, né? Só que, claro, igual você fala, né? Você pode muito bem depois do horário conversar, fazer alguma coisa assim sobre a agência e em casa também fazer. Só que nós não fez. Nós não pensamos nisso. É que tipo assim, aí como a gente tem, tipo assim, nós tá fazendo muita coisa agora sobre os negócios, sobre o código de tempo, do projeto seu, aí nem... Aí, tipo assim, na minha cabeça nós vamos fazer isso depois, não agora, entendeu? Só que igual você falou pra nós ontem. Então, mas o negócio é de vocês. O que que tá acontecendo? Durante o trabalho integral, vocês estão adquirindo isso aqui, ó. Vocês estão roubando isso aqui de mim, ó. Porque eu tô passando, estou transmitindo isso aqui pra vocês, ó. Parte técnica. Parte operacional. Projeto, estratégia. Isso aí, meu amigo, é final de semana ó, que vocês têm um tempo livre. É o que eu faço, é. Pego meu tempo livre pra fazer isso aqui. Durante a semana não tem tempo pra fazer isso não, meu irmão. Sem a empresa... Ó. Por isso que a gente tem um problema de empresas... Aqui, ó, vamos pegar aí. Micro e pequenos empresários. Nunca... Cara, a grande parte ou quebra durante os 3 primeiros anos... Ou nunca na vida, nunca vai conseguir chegar a ser uma média empresa. Nunca vai conseguir. Por quê? Ele fica a semana inteira no operacional, ainda trabalhando de forma errada o operacional dele, completamente distorcida a execução. E não para o final de semana
para pensar na parte estratégica. Sabe o que você faz no final de semana? Tomar uma, pescar, vamos pescar, vamos tomar uma, Robert, vamos jogar uma sinuca, vamos jogar a pelada, vamos fazer churrasco. Aí, o que os caras ficam fazendo? Isso aí eu já ouvi de várias pessoas, cara. Já ouvi de várias pessoas falar assim pra mim, assim, ó. Eu vou mudar de ramo. Eu vou mudar de ramo porque esse ramo não presta, Robert. Esse negócio não é de Deus. Eu tenho que mudar. A hora que ele mudar é a mesma coisa, até pior. Porque você não concorda, todo esse tempo que ele tá trabalhando, ele já adquiriu bastante técnica. Imagina começar um negócio do zero sem técnica. Do zero, cara. Vai ser muito pior, você vai beber muito mais, vai ter que pescar muito mais, vai ficar sem dinheiro e vai terminar de ferrar tudo. Então o que acontece? Por isso que micro e pequenos empreendedores não vão crescer, porque os caras não tiram um tempo para resolver esse problema. Se você não tirar um tempo para definir os seus objetivos, a sua missão, a sua visão, seus valores, ter um planejamento de curto, médio e longo prazo, não vai, meu irmão. Porque aqui, ó, você vai sair com planejamento, cara. Isso que eu quero que vocês entendam. Aqui vai sair aqui, ó, com um plano de curto, médio e longo. Ah, Robert, mas o negócio de longo prazo é meio complicado. É, cara, é por isso que fala que é plano estratégico, né? Não é execução, né? Não é plano operacional, não é plano de ação. Aqui, ó, deixa eu dar um exemplo para vocês. Você tem o seu braço aqui, ó, vamos falar que esse braço meu daqui até aqui, ele é 10 anos, né? 10 anos o tempo, ó. Só que eu sei, aqui, ó, para que serve o longo prazo. Vou jogar para cá, para a janela. 10 anos. Eu sei que eu tô vindo para cá. Aqui são anos picados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí o exemplo, eu monto um plano mais operacional para o primeiro ano. Ok. Ah, Robert, mas pelo que eu tô vendo aí, o governo, o mercado externo, as tecnologias estão mudando, então nós vai ter que dar uma readequada nesse plano de longo prazo. Então ele é revisto todo ano. Aí eu pego e faço assim, ó. Eu tava aqui, ó, bem aqui, aí eu mudei um pouquinho para cá. Beleza. Você pode ver que eu mexo muito pouco aqui no operacional, ó, eu não mexo muito. Agora, quando você não tem um plano, aí o exemplo, você tá aqui, mas às vezes a sua direção é para lá. Aí você tá indo contra a sua direção. Por isso da importância de ter o longo prazo. O médio mais é para ajudar a ir controlando, para não ficar tão longe, até para ajudar também a melhorar o longo. E o curto prazo é o operacional mesmo, é o que tem que ser feito durante aquele período lá, na média 1 ano. Aí eu pergunto para vocês, cadê o plano de vocês aqui? Não tem, cara, nem curto prazo, nem médio prazo, nem longo prazo, não tem essas coisas. Ah, Robert, eu não tenho tempo para fazer, então tem que largar a mão de mexer com o negócio, não adianta. Senão você vai ficar sempre trabalhando igual todo mundo trabalha. E não vai crescer, não vai desenvolver. Então é isso aqui que vocês precisam focar, cara. Precisa focar nisso. Um focar aqui na parte técnica, o outro focar nessa liderança. Só que quando vir para cá, aí você tem que trazer todo mundo pro jogo. Porque isso aqui tem que ser aprovado por todas as pessoas. Nossa missão é essa mesmo, gente? A nossa visão é essa, nossos valores é esse. Monta um brainstorm junto com a turma. Entendeu? Os objetivos estratégicos, quais são os objetivos, qual que é o plano de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, o que a gente pode fazer aqui? Até para poder ajudar vocês, que eu estou como mentor do negócio. Semana que vem, vocês trazem isso aqui para a gente fazer. Ó. Entendeu? Missão, visão, valores. Só que já traz um negócio pré-formatado. Aí, quando chegar aqui, a gente vai formatar. Não, então a nossa missão, a nossa visão, o nosso plano de curto prazo é fazer isso, médio prazo é isso e longo prazo é isso. Tá? Vocês podem usar aqui uma técnica da BSC, Balance Scorecard. Depois vocês pegam lá e vocês vão ver o que é isso. Entra tudo isso aqui, ó, Balance Scorecard. Pode pegar se quiser, para ajudar a fazer. Faz isso para sábado a gente poder trocar uma ideia do qual que é a visão de vocês. Então já pega e só que vocês têm que estudar, gente, durante a semana. Tira uma horinha aqui, fica até às 6, troca uma ideia às 6:02. Vamos tirar uma horinha aqui só para nós trocar uma ideia, para nós trazer o negócio aqui, trabalhar pelo menos um pouquinho para chegar sábado e ter coisas coerentes. Não vocês vão chegar sábado aqui com as coisas mal feitas aqui, eu vou falar para vocês, não adianta nada não. Aí vocês estão retrocedendo. Faz uma coisa, se tiver alguma dúvida, pode conversar comigo, fala, o que você acha disso? Seguir esse caminho aqui, será que se usar esse recurso aqui é interessante e tal, tudo mais. Traz isso para a gente discutir isso aqui. Porque isso aqui que eu estou falando para vocês
eu tô fazendo lá para Sol. Isso aqui, ó. Tudo que eu tô fazendo aqui, eu tô fazendo para lá também. Tô fazendo para lá porque eu vou precisar disso. Por isso que eu montei, aquele documento que eu montei lá para vocês terem uma noção, aqui lá é o requisito de alto nível que eu tô fazendo do projeto. Para quê? Porque ela abriu minha mente. Aquilo lá abriu minha mente agora. Porque aquilo lá é uma coisa que eu tava fazendo que não tem nenhum lugar no mundo. No caso de vocês, dá para vocês fazer, porque vocês podem fazer investigação em outras agências, ver o que vocês se inspiraram. Você tem que ter uma inspiração, cara. Todo mundo na Terra, os maiores banqueiros, as maiores agências, as maiores lojas varejistas, eles têm um modelo. Grupo 3G, Jorge Paulo Lema, Marcel Teles e Beto Sucupira, os mais ricos do Brasil. Para fazer lojas americanas, eles esperaram em quê? No Walmart. Foi lá conversar com o dono do Walmart para aprender. Para fazer o Banco Garantia, o Paulo Lema se inspirou lá num banco lá enorme, lá, que eu esqueci o nome deles, que era uma família, mas o Citibank e outros bancos aí famosos. Cervejaria, mesma coisa, eles ficavam sempre olhando lá os modelos das grandes fabricantes, igual a Coca-Cola, tal, ver como é que os caras embasavam, tal, tudo mais. Então todo mundo tem um modelo, vocês têm que ter um modelo, cara. Vocês têm que ter um modelo. E tá tudo aqui dentro desse processo aqui de planejamento. Então o que a gente vai fazer? Vai fazer não, vocês têm que fazer. É montar esse plano aqui, essa estratégia, esse plano de curto prazo, médio e longo, valores, missão, tudo bonitinho e os objetivos estratégicos que vocês querem alcançar. Entendeu? Isso aqui que vocês têm que fazer, ó. Para começar o negócio, cara. Não começa, começar quando? Não tem isso aqui, ué, que é o básico. Tem que ter um descritivo do que é o negócio, né? Saber para onde que a gente vai. É uma agência de quê? Que foca só em números e foca um pouco em gestão. Não, uma agência só de publicidade mesmo, propaganda, igual a maioria das outras. Vocês entenderam? Tem que definir isso. Não, uma agência que aborda tudo, Robert. Aborda estratégias pesadas de marketing e tal. E a gente vai mexer com tráfego, a gente vai trabalhar com modelo assim, de terceirização, de autocontrole, igual a Toyota fez. Tal. É isso aí que eu tô falando pra vocês, cara. Vocês têm que ter isso aqui, ó. Entendeu? Aí vocês têm que montar. Vocês vão fazer isso aí? Vai fazer, calma? Mas vocês dois tem que falar um pro outro, filho. Fala, vai fazer, ó, vai fazer? Vai fazer, ué. É porque eu já tava em mente de umas coisas que eu já tava até fazendo já. Eu tinha que começar, né? Eu tinha que começar alguma coisa, né? Aí eu tava fazendo meio que o visual da agência. Então, isso é uma coisa também, né? Já nessa coisa aí já tem que trazer uma logo, uma coisinha, um nome, né? Uns nomes aí pra debater qual que é o nome. Porque não tem o básico, né? Cadê o nome da empresa? Tem nome? Não, isso É isso que eu tô falando. Não tem nome, tem visual, não tem nada. Fazendo visual. Então, aqui, ó. Cadê o nome? Tem nome. Cadê o visual? Não tem visual. Tem que montar isso aí, tá tudo aí dentro. Pra montar a visão, a missão, os valores, eu tenho que ter o nome e o visual da empresa. Como é que eu vou montar a missão? A missão da minha empresa, aí a missão da empresa X. Ué, nunca vi isso, entendeu? Eu ia falar assim, porque pra semana que vem eu teria que trazer primeiro também o visual e o nome, né? Então, vocês podem dividir as tarefas. Quando um faz a parte visual, igual ele lá, eles vão mexer com essa outra parte e vocês vão conversando um com o outro. Focar, ó, tô seguindo esse rumo aqui, ó. Tirei uma referência aqui dessas agências. Pega agências fora do Brasil, filho, também. Não fica só no Brasil, não. Vai pra fora, filho. Lá tem coisa grande. A referência dos caras que cresceram muito são referências internacionais. Não são referências nacionais. Nacionais faz toda a mesma coisa, gente. É tudo a mesma bosta. Não muda. Parece que é tudo doido. É um maluco que vai lá e rouba dos Estados Unidos a ideia e chega aqui todo mundo rouba esse maluco. E fica todo mundo parecendo uma manada de búfalo caindo no precipício. Não tem sentido isso aí. Então é a tarefa de vocês têm que fazer, ó. Eu, como mentor, eu posso passar isso aqui para vocês e posso ajudar a gente alinhando essas coisas. Então, semana que vem eu não vou falar nada. Não tem nada para falar semana que vem. Vocês já sabem que vocês têm esse exercício aqui para fazer, ó. E aí vocês fazem um corre.